Olá, gente, tudo bem? Estamos caminhando no nosso curso, né? Agora a gente vai começar a trabalhar os elementos do texto. Cada parágrafo em específico, parágrafo inicial, parágrafos intermediários, parágrafo final, essas são as nossas aulas em sequência. A nossa aula 06, ela vai retratar para vocês o que eu devo fazer e como eu devo fazer um parágrafo inicial. Aquela dúvida, como começar meu texto? Né? Muita gente fica assim, eu tenho as ideias, mas não sei como começar meu texto. Então eu tenho que pensar, tenho que trabalhar bem a minha concepção do tema. Vamos ver aí o que é o tema. O tema é o assunto da minha redação. É a proposição para a reflexão, para a análise que eu vou ter que apresentar a um leitor, tá certo? O tema em si, ele é tratado apenas como um delimitador de tópicos, ou seja, eu não vou escrever objetivamente sobre o tema, mas sobre um assunto, sobre um tópico, sobre um elemento que nele esteja inserido, tá certo? Então o tema é só isso. Muita gente, inclusive durante o ano letivo, fica assim, Roberto, qual é o tema da redação desse ano? Qual é o tema da redação desse ano? Eu disse, nossa senhora, se eu fosse o pai de Iná, né, aí ficava mais fácil. Mas a gente trabalha toda uma gama de temas que a gente acaba acertando anualmente. No nosso curso de atualidades que vocês têm aí disponibilizado, vocês também vão ter aí um leque grande de conteúdos, de assuntos possíveis para esse ano, tá certo? Mas o tema em si, ele não serve apenas para entender qual é a delimitação da minha análise, da minha proposição, e a partir dele eu pensar, vamos lembrar lá daquelas 4 perguntinhas da aula 3? A primeira pergunta, o que eu gostaria de defender? O que eu gostaria de discutir sobre esse tema? Então, o tema como um delimitador vai servir para isso, para que eu possa pensar alguns elementos, alguns tópicos, que eu me veja mais confortável a apresentar uma discussão, a apresentar uma análise. E aí eu tenho que entender isso, né? O texto dissertativo argumentativo, ele é uma defesa do seu ponto de vista, da sua ideia. E aí, o tema ele vai possibilitar apenas e tão somente uma delimitação, um espaço. Você pode escolher qualquer discussão que esteja dentro desse contingente, dessa conjuntura que a gente está apresentando aqui. E dentro dessa conjuntura, o que eu gostaria de defender? O que eu gostaria de discutir? Tá certo? Sei algo sobre esse tema? Já vi ou li algo a respeito? Já conversei sobre esse assunto? Já debati esse assunto? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem temas que vão e voltam na discussão social. Aí muitas vezes a gente na mesa de bar com os amigos, no almoço ou no jantar de família, a gente se coloca, a gente tem posições. Essa posição que a gente toma com os amigos ou com os familiares é o eixo, a base do que eu vou discutir no meu texto. Embora o tema seja mais amplo, a discussão ela tem que ser um pouco mais específica, tá certo? Ela tem que ser um pouco mais objetiva, ok? Então, o tema é o assunto da minha redação, é aquilo que me é proposto como um delimitador para que eu possa escolher a discussão, beleza? Bom, os temas para o Enem, eles têm uma característica, especialmente nos últimos anos. Esse tema ele vem sendo trabalhado com 2 elementos, um que a gente vai chamar de palavra-chave e o outro que a gente vai chamar de eixo temático, tá certo? Por que eles estão fazendo isso? Para que você não chegue na hora da sua prova com um texto pré-montado, para que você não faça esse texto 10.000 vezes durante o ano e o tenha decorado. Eles querem ver a sua reação, a sua capacidade de análise naquele instante. Que você saiba montar a estrutura do texto, mas que você saiba também apresentar e viajar no seu conhecimento geral e na sua capacidade de entendimento e interpretação do que se pede. E aí vamos aqui ao entendimento do que é isso. A palavra-chave, ela direciona, ela restringe a análise que será feita sobre o eixo temático, tá certo? Muita gente se preocupa sobre o eixo temático. E aí vamos pegar o seguinte, tema de 2017, desafios na formação educacional do surdo no Brasil. Se você pega e circula a palavra desafios, você vai entender que esta palavra-chave vai pedir ou está pedindo
para que a minha tese, o meu ponto de vista, fale de um obstáculo, uma dificuldade, uma situação que eu entenda como um dificultador no processo de formação educacional do surdo. Então, desafios, palavra-chave, eixo temático, formação educacional do surdo. E aí, muita gente se ateve à questão, não foi o deficiente de uma maneira geral, foi o surdo. Mas o eixo temático é formação educacional do surdo. Ou seja, eu teria que falar da formação educacional. O tema tem muito a ver com educação inclusiva, não só com inclusão. Eu não posso utilizar todo o aspecto da inclusão social, tá certo? Eu tenho que trabalhar a formação educacional deste grupo em específico, tá certo? Se você pega os temas anteriores, e aí eu boto como exemplo, caminhos para combater. No ano de 2016, a gente teve caminhos para combater a intolerância religiosa na primeira versão, na primeira prova do Enem, e naquela prova das escolas ocupadas, ou aquelas escolas que por força maior não puderam ser local de prova, como caminhos para combater o racismo. Ou seja, caminhos para combater, ele está pedindo uma alternativa, um caminho de solução, uma forma de melhorar, de resolver aquela situação que é o eixo temático, no caso, a intolerância religiosa ou o racismo, tá certo? Naquele ano de 2016. No ano de 2015, a gente teve a persistência da violência contra a mulher. E aí não era um texto para você falar sobre os tipos de violência que a mulher sofria, tá certo? Era para você falar por quê? Apesar da gente viver uma época de emancipação feminina, de lei do feminicídio, lei Maria da Penha, a violência ainda persistia, a violência contra a mulher ainda persistia. Então era para você apresentar um raciocínio, uma análise, uma reflexão sua a respeito disso, tá certo? Então, para a gente poder dar o passo a seguir, o tema é o delimitador de assuntos, esse tema é sobre o que eu vou discutir, tá certo? Qual o assunto que eu vou escolher, ele é o caminho, o delimitador, repito, para que eu possa optar em uma discussão, e esse tema ele vem dividido com dois elementos, um que é a palavra-chave e outro que é o eixo temático, beleza? Deu para entender? Qualquer dúvida aí, dá uma lidazinha nesse nosso material que está aí em PDF, para que vocês possam dirimir qualquer dúvida que tenha ficado, tá certo? Tema, não é sobre o que eu vou escrever, básico, é apenas um delimitador de tópicos, tópicos dos quais que eu vou escolher um para apresentar uma discussão, um ponto de vista. Show de bola? Vamos lá. Então, o meu parágrafo inicial, do ponto de vista prático, começa com o contexto, tá? O que é o contexto? O contexto é uma apresentação de tempo e espaço em que a análise será desenvolvida, tá certo? Eu defino. Exemplo, se eu estiver falando de corrupção, se eu não fizer um bom contexto, eu vou falar de quando? Qual é a minha análise? É a corrupção nesse nosso tempo cotidiano? A corrupção, a gente está falando lá dos anões do orçamento, do privataria tucana, do governo Fernando Henrique, ou a gente está falando do governo militar, a gente está falando da época do Brasil colônia, a gente está falando de que corrupção no Brasil, né? Então eu tenho que enquadrar onde e quando a minha análise vai ser desenvolvida, tá certo? Para que eu possa trabalhar, inclusive, raciocínio de causa e efeito. Então, o contexto é a apresentação de tempo e espaço de uma maneira bem simplória. Mas eu também posso delimitar a conjuntura na qual eu vou fazer a minha discussão da tese. A conjuntura que vai apresentar, vai facilitar a compreensão dessa tese, desse ponto de vista discutido, tá certo? E aí eu boto um exemplo. Deu um branco, eu não sei o que fazer? Olha o nosso primeiro exemplo aí. No Brasil contemporâneo. No Brasil contemporâneo é um contexto base. Eu estou falando que a minha discussão vai ocorrer no Brasil e contemporaneamente, ou seja, no nosso tempo, tá certo? Então eu posso fazer um contexto base, que é aquele que as pessoas que têm mais dificuldade de iniciar o texto, ou na sua primeira versão do texto, a gente vai ver ainda alguns elementos aqui, o passo a passo de como produzir a redação, tá certo? Mas fundamentalmente, essa seria uma boa opção. Agora, eu também posso, se eu não estiver sofrendo de Parkinson emocional na hora da prova, se eu conseguir
raciocinar, eu posso aprofundar um pouco mais esse contexto. Esse contexto eu posso fazer da seguinte forma: com o desenvolvimento tecnológico que vivemos, ou através do desenvolvimento tecnológico que vivemos, que é um fato. Então, quando eu tenho um pouco mais de tranquilidade, eu posso trabalhar com o fato. Eu posso trazer para o meu texto algo que tenha sido discutido na nossa sociedade, tá certo? Então, eu também posso fazer um contexto assim. Um outro tipo de contexto é aquele de referência, é aquele de citação, de comprovação de dados. Então, se eu começo assim, a partir do artigo 5º da Constituição Federal, ou tendo por base o artigo 5º da Constituição Federal, eu não preciso nem explicitar qual é o artigo 5º, tá certo? Desde que eu faça a análise que deva ser feita a partir daquele artigo que eu estou citando, tá certo? Então eu estou mostrando conhecimento geral, eu estou mostrando conhecimento e estou trazendo dados que comprovem, e aí esse contexto ele também pode ser apresentado nesse aspecto. Uma outra fórmula que muita gente me pergunta é: Roberto, eu posso começar o texto com uma alusão histórica, uma alusão sociológica? Posso começar com uma citação. Eu coloquei aí porque, especialmente nos anos de 2016 e 2017, houve uma corrida para os filósofos, para os sociólogos, né? Então, ano passado, em especial, a gente viu muito a repercussão do livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Então eu posso começar com aquela citação, uma das citações desta obra. 3 décadas de orgias consumistas resultaram em uma sensação de urgência sem fim. Ou seja, se eu tenho um tema sobre o imediatismo, sobre a pressa, sobre a falta de tempo, sobre os resultados do consumismo, que é o excesso de lixo, né, que é especialmente de lixo eletrônico, com a virtualização das relações, eu posso começar um texto com essa frase, tá certo? Essa frase vai me contextualizar o que eu preciso para poder defender, para poder apresentar a minha tese, tá beleza? Então o contexto, eu posso fazer um contexto simples, né? Um contexto base, tempo e espaço. Eu posso fazer um contexto com uma alusão histórica, com uma alusão sociológica, com uma alusão filosófica, com uma citação, trazer um dado, posso trazer também uma referência documental, como eu utilizei aí da Constituição, beleza? Então, lembrando que o contexto ele pode ter no máximo uma linha e meia, assim, o ideal é que ele tenha no máximo uma linha e meia. Se você, porventura, chegar à segunda linha, ao final da segunda linha, não tem problema, não se amedronte, mas não passe da segunda linha, tá certo? A gente tem que dar ênfase a esse elemento que vem aqui, que é a tese, tá? A tese é a noiva do meu texto, é a estrela do meu texto, tá certo? A tese é aquilo que vai me motivar a escrever aquele texto. É a ideia que eu escolhi, é o meu ponto de vista, é aquilo que eu vou defender através de um processo argumentativo, tá certo? Então a tese é o eixo principal do meu texto, tá certo? É quando eu apresento o ponto de vista que eu escolhi para fazer a análise. Ponto de vista que eu escolhi da onde? Daquela delimitação temática. Então, eu escolhi, eu vou defender, tá certo? E aí, lembre-se de uma coisa, a sua tese jamais será julgada pelo seu corretor, a não ser que ela fira os direitos humanos, tá certo? A tese é sua. O corretor da sua prova vai analisar como você a defende, como você a estrutura, tá certo? Então, a tese é sua. Tenha liberdade para escolhê-la. Agora, ela tem que ser objetiva, clara e que mereça, que precise ser defendida. Lembre-se, não pode ser uma verdade universal. Por exemplo, eu não posso achar que tem mais mulheres do que homens no Brasil. Isso não é uma tese, isso é um fato, respaldado pelos censos de 2000 e de 2010 e que vai ser enfatizado aí nos próximos censos, 2020, 2030, porque a gente tem mais mulheres quantitativamente, né, no Brasil do que homens, tá certo? Então isso não é uma tese. A tese seria, a nossa sociedade ficou mais sensível. Por quê? Aí eu contextualizo com o fato de ter mais mulheres do que homens no país, tá certo? Vamos pular aqui e ver um pouquinho alguns exemplos de outros temas, tá certo? Um tema que parece ser mais complexo, que diz respeito a uma legislação, o Marco Civil da Internet. Eu posso apresentar uma tese que é a seguinte:
O Marco Civil da Internet torna-se fundamental ao cotidiano do nosso internauta, porque ele vai protegê-lo. Olha um argumento aí, tá certo? Então, quando eu pergunto por que a minha tese, ele já vai gerar um argumento que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a tese é isso, é algo que eu preciso defender. A internet é fundamental, o Marco Civil da Internet é fundamental ao cotidiano do internauta. Tem gente que vai discordar, tem gente que não sabe nem o que é Marco Civil da Internet, mas eu posso defender que há essa relação, tá certo? Um outro tema também, falando sobre o mundo virtual, o internauta brasileiro é refém do mundo virtual. E aí, para falar de virtualização das relações, do isolamento, para falar de uma série de características, suicídio, depressão no século XXI, eu posso trazer essa tese aí para ser defendida. O internauta brasileiro é refém do mundo virtual. Por que ele é refém do mundo virtual? Aí vai gerar os argumentos que a gente vai ver ainda aqui no primeiro parágrafo, tá certo? Bom, um outro exemplo ali seria, para reduzir as doenças gástricas e hepáticas, é fundamental controlar o acesso aos remédios. Tem gente que vai defender que as doenças gástricas e hepáticas só serão resolvidas se reduzir o consumo de bebida alcoólica. Eu estou defendendo aqui uma tese que é o controle no acesso de remédios, até porque nós temos um tema possível que é a questão da automedicação no Brasil, que é um dos graves erros, dos grandes equívocos que a gente comete do ponto de vista social, a automedicação. Todo mundo tem a sua farmacinha em casa, todo mundo pede um remédio para a vizinha, tá certo? Mas muitas vezes esses medicamentos eles nos fazem mal. E ali eu estou falando de doenças gástricas e hepáticas, então eu posso defender essa tese, tá certo? Outra tese que eu posso mostrar aí como exemplo é: o Brasil precisa elaborar novo projeto de gestão dos seus postos de atendimento ao público. Ou seja, há muita burocracia. O Estado, aí eu posso falar de saúde, de educação, de infraestrutura, qualquer que seja o tema, eu posso inserir essa tese, tá certo? Então a tese é aquilo que eu vou defender, é aquilo que eu vou perguntar por quê, para que eu possa gerar os argumentos, tá certo? Então, o que são os argumentos? Ainda no parágrafo inicial eu tenho que citá-los, tá certo? Argumento é aquilo que eu quero defender, é como que eu vou defender, por que que eu quero defender aquele tópico. Tá certo? Então é o conjunto de ideias que vão justificar, validar ou comprovar a tese que eu apresentei. Tá certo? Com base em que eu me posiciono desse modo. Eu me posiciono desse modo por quê? Tá certo? Então aí eu gero os argumentos. Olha um exemplo aqui bem básico, bem simples, para a gente fechar essa aula de hoje. João é o melhor candidato. Por que João é o melhor candidato? E aí, eu tenho a possibilidade de gerar 3 argumentos, tá certo? Lembrando que o argumento 3 é sempre opcional. Cada um desses argumentos que eu cito no parágrafo inicial deverão ser desenvolvidos, analisados, comprovados nos parágrafos seguintes, tá certo? Então, se eu tenho 2 parágrafos, 2 argumentos, eu vou ter um parágrafo inicial, 2 parágrafos intermediários, cada um para defender o argumento que eu citei, argumento 1 e argumento 2, e o parágrafo final, que é a conclusão. Se eu colocar e citar 3 argumentos no parágrafo inicial, eu vou ter 5 parágrafos no meu texto. O parágrafo inicial, o parágrafo final e os 3 parágrafos intermediários, cada um para discutir um dos argumentos que eu citei. Beleza? Lembrando que o argumento 3 ele é opcional, tá aí bem clarinho para vocês. Mas voltando ao exemplo, João é o melhor candidato. Por que João é o melhor candidato? Tem boa formação em economia. Olha que argumento interessante. Se ele tem boa formação em economia, ele vai tratar os aspectos econômicos da prefeitura, do condomínio, do Estado, da presidência, da melhor forma possível. Ele tem conhecimento, tá? Ele tem formação, então é um bom argumento. Por que, de novo, Roberto? Ele tem experiência no cargo, ele já fez esse comando, ele já esteve nesses cargos ou em cargos similares. Então é um outro argumento também válido. E aí um argumento 3, que é uma coisa muito comum, muito natural no nosso mundo de hoje. Não se envolve em negociatas, tá certo? Então é um bom argumento também se a gente for para o lado da honestidade. Então eu tenho um argumento ali econômico, tenho um argumento educacional, de formação, qualificação, e tenho um argumento ali
de honestidade de valores primários, tá certo? Então perceba aí, dá para entender por que João é o melhor candidato? E aí tem ali, João é o melhor candidato, tem boa formação em economia, tem experiência no cargo, não se envolve em negociatas. Então percebam ali que eu fecho o parágrafo inicial, tá certo? Lembrando que o parágrafo inicial tem que ter entre 4 e 8 linhas, o ideal é que eu faça parágrafos de 6 linhas, tá certo? 6 vezes 4 parágrafos vão dar 24 linhas, show de bola, tá dentro do negócio, dentro do processo. E, eventualmente, os parágrafos intermediários, você pode ter 1 ou 2 linhas a mais, 24, 25, 26, e aí você vai fechar seu texto de uma maneira que o corretor vai achar proporcional e vai achar interessante, bem estruturado, tá certo? Então, só para repassar aqui essa aulinha, para a gente fechar. Parágrafo inicial, contexto, tese, argumento 1, argumento 2 e, possivelmente, argumento 3. A tese é o elemento, o ponto de vista que eu retiro daquele processo temático, lembrando que o processo temático ele vai ter um eixo temático e uma palavra-chave para que eu possa defini-lo, tá certo? E os argumentos são os porquês, são as justificativas, são as validações para que essa tese seja aceita. Eu não preciso convencer as pessoas, eu preciso fazer com que elas entendam e pelo menos respeitem o meu posicionamento, beleza? Então, gente, aula 06. Parágrafo inicial. No nosso material aí vai ter um exercíciozinho aí para você fazer como esse que a gente mostrou aqui. Elabore uma tese, elabore 2, 3 argumentos para essa tese, para que você possa aí sim desenvolver e ir para a próxima aula. Nossa próxima aula é sobre os parágrafos intermediários. Até lá!